Antes de adormecer, deixe-me te mostrar algo que quase ninguém sabe. Existe um lugar dentro de você onde a tristeza simplesmente não consegue entrar. Você já sentiu que, por mais que tentasse descansar, sua mente continuava presa em pensamentos que doem, memórias que pesam, sentimentos que ninguém vê? Talvez você tenha escondido isso por tanto tempo que começou a acreditar que esse peso era parte de quem você é. Mas não é. Há um espaço aí dentro, silencioso, intacto, protegido, que nunca foi tocado pela dor. Um espaço que você esqueceu, mas que a noite lembra. E hoje, eu vou te conduzir até ele. Nas próximas horas, enquanto você se entrega ao sono, sua mente vai aprender a soltar o que pesa, desfazer o que aperta, acalmar o que grita. E quando você finalmente chegar nesse lugar interno, algo dentro de você vai reconhecer: eu ainda posso descansar, eu ainda posso recomeçar, eu ainda estou aqui. Agora, respire. A jornada começou. Respire devagar e perceba o corpo começando a responder. Nada precisa ser forçado. O corpo sempre soube descansar. Ele só estava esperando você permitir. Sinta os ombros. Eles carregaram mais do que peso físico. Carregaram expectativas, cobranças, silenciosas frustrações. Coisas pequenas, mas que foram se acumulando como um fardo invisível. Agora, deixe tudo derreter. Imagine que esse peso escorre pelos braços, desliza pelas mãos e se desfaz no ar. Nada explode. Nada é arrancado. Apenas se dissolve, como gelo que encontra calor. A cada respiração há mais espaço dentro de você. É como abrir uma janela em um quarto fechado há tempo demais. Um ar novo entra. Um ar que você nem lembrava que existia. A tristeza não desaparece com força. Ela desaparece com espaço. E é isso que você está criando agora. A noite te envolve devagar, como um cobertor silencioso. Ela te guarda, te acalma, te observa com carinho antigo. Porque a noite sempre viu aquilo que você não disse a ninguém. Durante o dia, você vive em modo de sobrevivência. Tanta coisa te chama, tanta coisa exige. E as emoções, sem espaço, apenas se escondem. Mas quando a noite chega, a mente tenta entregar de volta tudo aquilo que ficou represado. É por isso que tantas vezes você tenta dormir e acaba pensando ainda mais. Mas agora é diferente. Agora você está sendo guiado. Agora você não precisa lidar sozinho com o que aparece. Agora a noite não te derruba. A noite te acolhe. Sinta a escuridão ao seu redor como presença, não ausência. Uma presença que cura. Um silêncio que reorganiza. Um descanso que te reconstrói. Respire dentro desse silêncio. Sinta ele preenchendo o peito, descendo pela barriga, relaxando a garganta, derretendo qualquer tensão escondida. Agora volte à imagem do início, aquele espaço dentro de você onde a tristeza não consegue entrar. Ele existe e você está se aproximando dele. Imagine um corredor dentro da sua mente, longo, iluminado por uma luz suave que não faz sombra. Você caminha sem pressa. Caminha como quem volta para casa depois de muito tempo longe. Esse corredor guarda partes da sua história que você quase esqueceu. A força silenciosa que você teve quando ninguém viu. O amor que você deu mesmo cansado, às vezes em que você suportou sem que ninguém percebesse. Nada disso desapareceu. Está tudo aqui, esperando você. No final do corredor há uma porta simples, tranquila, quase tímida. Toque nela. Ela reconhece você imediatamente, como se estivesse esperando sua chegada há anos. Ao se abrir, revela um espaço silencioso, puro, intacto. Não há tristeza ali. Não há cobrança. Não há lembranças que doem. É um lugar seu, somente seu. Um lugar onde nada te machuca. Entre nesse espaço. Sinta a respiração mudar. Sinta o corpo se acomodar de um jeito que ele sempre tentou, mas nunca conseguiu completamente. Esse é o centro de si mesmo. O ponto onde você existe sem nenhum peso, sem nenhuma máscara, sem nenhuma dor. A partir daqui, algo dentro de você
começa a aprender de novo. Não é força, não é coragem, é permissão. Permissão para descansar, permissão para sentir paz, permissão para não carregar o que não é seu, permissão para existir com leveza. Dentro da sua mente, repita suavemente, sem esforço: eu posso descansar. Eu sou digno de paz. Eu posso soltar o que não me serve. Eu estou seguro para sentir leveza. Não trate essas frases como ordens, mas como sementes. E à noite, sendo um solo fértil, deixa cada semente criar raízes profundas. Algumas vão para camadas que você nunca viu. Outras se instalam em espaços onde antes havia dor. E algo acontece. Quando uma semente de calma entra, um espaço novo se abre. Um espaço que antes estava ocupado pela tristeza. Agora, esse espaço é seu novamente. Respire devagar. Permita que esse processo continue. Nada precisa ser apressado. Você está exatamente onde deveria estar. Seu corpo está mais leve. Sua mente está mais silenciosa. E você está pronto para ir ainda mais fundo na jornada. Quando quiser que eu continue para a próxima parte, aprofundando a liberação emocional, a reprogramação subconsciente e conduzindo você ao sono profundo, é só dizer. Respire outra vez, mais lentamente agora, como se cada inspiração fosse uma forma de lembrar o corpo de que ele não precisa mais lutar. Nenhuma defesa é necessária aqui. Nada te ameaça. Nada exige de você mais do que tranquilidade. Sinta como o ar entra, e ao entrar abre espaço no peito. Sinta como o ar sai, e ao sair, leva embora pequenos restos de tensão que ainda estavam escondidos, pequeninos, quase imperceptíveis, mas que estavam ali. Aos poucos, você percebe que seu corpo inteiro está aprendendo a descansar. E descansar para a mente é mais do que fechar os olhos. É devolver para cada parte de você a chance de ser leve. Imagine agora que você está sentado à beira daquele espaço interno que descobriu há pouco. Ali o ar é mais calmo, a luz é suave, quase líquida, como se escorresse pelas paredes invisíveis desse lugar. Nada se move rápido. Tudo tem o ritmo exato da paz. Enquanto você observa esse cenário silencioso, algo dentro de você se acomoda. Uma parte que estava em alerta constante, talvez por meses, talvez por anos, sente que finalmente pode baixar a guarda. E ela baixa, com cuidado, com prudência, mas baixa. Você percebe isso como uma leveza no estômago, como um relaxar na mandíbula, como um peso que deixa o peito. Agora, deixe que uma memória surja, não uma memória dolorosa, apenas uma lembrança neutra, simples, algo pequeno da sua vida que nunca recebeu atenção, mas sempre esteve ali. Talvez seja uma tarde comum, ou um cheiro familiar, ou um lugar onde você esteve quando era criança e não havia nenhum peso no seu corpo. Permita que essa lembrança apareça como se a mente estivesse soprando uma fotografia antiga sobre a sua consciência. Observe-a sem julgamento, sem tentar analisá-la, sem esforço. Apenas veja, perceba como essa lembrança chega leve, quase flutuante. Ela não quer te ferir, ela quer te lembrar de algo, que nem toda parte de você viveu tristeza. Que existem espaços dentro da sua história que são neutros, serenos ou até ternos. E esses espaços contam tanto sobre você quanto a dor que você carrega. Deixe que essa lembrança permaneça por alguns instantes e depois permita que ela se desfaça, como o vapor que se dissolve no ar. Agora imagine que, de onde você está, uma brisa suave atravessa o ambiente. Não é vento, é mais como uma presença. E essa presença toca lentamente os lugares dentro de você onde a tristeza se abrigou por longo tempo. Ela toca sem machucar, toca sem pressionar. É um toque que diz: eu vejo você, e você não precisa continuar aqui. Veja essa brisa movendo-se pela sua mente como se estivesse organizando gavetas internas, ajeitando papéis invisíveis, recolocando cada coisa em seu devido lugar. Em alguns espaços, ela apenas passa. Em outros, ela fica por um instante
como se estivesse tentando desfazer nós antigos, pesados, guardados demais. Permita esse processo. Você não precisa intervir. A mente sabe fazer isso quando encontra silêncio. A noite intensifica ainda mais essa capacidade. Agora, sinta o peso emocional que antes parecia sólido, quase concreto, começar a mudar de forma. Talvez ele pareça mais leve, mais solto, como se o que antes era pedra estivesse virando poeira fina. Não desaparece de uma vez, mas perde estrutura, que ao perder estrutura perde poder. Respire profundamente, segure por um momento e solte devagar, como se estivesse esvaziando um balão antigo, cheio de ar acumulado demais. Sinta o corpo afundar um pouco mais onde está. O colchão, o travesseiro, a superfície que te sustenta. Tudo parece mais macio agora, como se estivesse te recebendo de verdade. Não há resistência em lugar nenhum, só acolhimento. Agora imagine que você caminha para o centro daquele espaço interno onde a tristeza não entra. A cada passo, você se sente mais inteiro, mais real, mais você. E conforme você se aproxima do centro, percebe algo surpreendente. A tristeza, que antes parecia grudada na sua pele, não consegue te acompanhar. Ela tenta, mas não passa da entrada. Ela fica lá fora, silenciosa, quase tímida, como se entendesse que esse território não pertence a ela. Você entra no centro, e ali, no exato meio desse espaço, há algo como uma chama pequena. Não é fogo, não esquenta, não queima. É uma chama simbólica, uma luz interna que sempre esteve presente, mas que muitas vezes foi encoberta pelo peso do mundo. Aproxime-se dela. Observe sua cor. É suave, profunda, calma. Uma luz que parece respirar junto com você. Essa chama é a parte mais intacta do seu ser. A parte que nunca quebrou. A parte que resistiu a tudo. A parte que guardou sua essência mesmo quando você achou que estava perdido. Sente-se ao lado dessa luz. Permita que ela ilumine apenas o suficiente para que você se veja por dentro, sem medo, sem crítica. Agora, repita mentalmente, no ritmo natural da sua respiração. Eu ainda existo. Eu ainda estou aqui. Eu posso ser leve. Eu posso ser inteiro. Eu posso descansar. Essas palavras não são afirmações vazias. Elas são reconhecimento. Reconhecimento de algo que já é seu e estava apenas esquecido. Sinta como cada frase se acomoda numa parte diferente da sua mente. Sinta como algumas entram mais fácil, como se encontrassem um caminho aberto. Outras talvez encontrem resistência, e isso é normal. Nada precisa estar perfeito. Nada precisa estar pronto. A cura acontece mesmo assim. Permaneça respirando perto dessa luz interna por alguns instantes. Deixe que ela aqueça apenas o suficiente para aliviar. Deixe que ela ilumine apenas o necessário para acalmar. Agora, imagine que enquanto você permanece ali, sentado nesse espaço silencioso, uma espécie de neblina suave começa a se formar ao redor da luz. Essa neblina é tranquila, protetora, como um véu que envolve o seu corpo e sua mente com delicadeza. Ela tem a função de filtrar pensamentos que machucam, filtrar memórias que pesam, filtrar emoções que chegam fortes demais. Enquanto a neblina envolve você, tudo o que tenta entrar é suavizado. Nada chega abruptamente, nada te invade. Tudo passa por esse filtro de serenidade. E você percebe o alívio. Percebe como a mente fica mais leve, como se alguém tivesse diminuído o volume do mundo lá fora. A partir daqui, seu corpo começa a entrar num estado mais profundo de repouso. A respiração fica mais longa. A temperatura do corpo se ajusta. Os músculos entregam suas últimas resistências. A mente começa a entrar no limiar entre vigília e sono. Esse limiar é precioso. É nele que a reprogramação subconsciente acontece com mais força. É nele que a tristeza perde influência. É nele que você aprende a descansar de um jeito novo. Agora, não faça nada. Apenas fique. Apenas respire. Apenas permita. Você está indo mais fundo. Antes de avançar,
faça apenas um pequeno ajuste no corpo. Solte a mandíbula, deixe a língua repousar naturalmente, permita que os olhos relaxem nas pálpebras fechadas. Às vezes, é nesses detalhes discretos que o corpo encontra o caminho para um descanso real. Agora imagine que o espaço onde você está sentado começa a se expandir de maneira lenta e natural, como se cada parede invisível se afastasse alguns centímetros. Não é algo mágico, é mais como a sensação de respirar num ambiente maior, mais aberto, mais livre. Essa ampliação cria uma espécie de folga interna, uma liberdade suave. Perceba que, conforme esse espaço se amplia, sua mente também se rearranja. Pensamentos antes apertados encontram lugar para se espalhar, e ao se espalharem, perdem intensidade. Eles deixam de pressionar, deixam de insistir, apenas se tornam distantes. Agora, observe uma imagem que surge no centro dessa amplidão. Uma superfície tranquila, parecida com água imóvel. Ela não reflete nada no início, é apenas lisa, silenciosa. Aproxime-se dessa superfície. Ao olhar para ela, é como se você conseguisse ver, não o passado, mas o que permanece vivo em você agora. A parte que tenta seguir mesmo nos dias mais pesados. Essa visão não dói. Ela apenas mostra o essencial. Há algo dentro de você que continua respirando em profundidade. Sente a calma que isso traz. E então a superfície começa a mudar. Ela cria pequenos círculos, ondulações delicadas, sem pressa. Essas ondulações representam pequenas liberações, tensões micro, pensamentos que estavam escondidos, restos de sensações antigas que ainda ocupavam espaço. Cada onda que se forma leva alguma coisa embora. Nada urgente, nada dramático, somente o necessário. Enquanto observa, perceba como seu peito fica menos rígido. Não uma grande transformação, apenas um alívio constante. Agora deixe essa superfície desaparecer lentamente, até restar somente o espaço ao seu redor. Você continua ali, presente, mas muito mais leve do que estava no começo. Imagine que, a partir desse ponto, uma passagem se abre diante de você. Não é um corredor como antes, é mais orgânico, como um caminho que se forma no exato momento em que você decide avançar. O chão parece macio, feito de algo que amortece o peso dos passos. A cada movimento, você sente como se o corpo se tornasse mais fluido. Caminhe com naturalidade. Conforme avança, percebe que o ar muda. Ele fica mais morno, agradável, como se alguém tivesse ajustado o clima ao seu conforto interno. O silêncio também muda. Não é mais um silêncio denso, mas um silêncio vivo, como o som de um lugar que protege. Esse ambiente não tem pressa. Ele existe no seu ritmo. Sinta o corpo se alinhando a esse ritmo, ficando mais harmonioso, como se estivesse encontrando um compasso próprio. Agora, imagine que no fim desse caminho há uma espécie de abrigo. Não é físico nem concreto, é mais como uma sensação espacial que envolve você. Ali, tudo parece mais macio, mais acolhedor. Entre nesse espaço. Assim que você entra, ocorre um fenômeno sutil. Tudo o que ainda restava de tensão emocional se desacopla do corpo, como poeira leve que se desprende de uma superfície. Você sente o peito expandir, não por esforço, mas porque finalmente há lugar para isso. A respiração se ajusta sozinha, encontrando um ritmo sereno. Agora sente algo importante, um tipo de clareza interna. Não é mental, é sensorial. Uma percepção tranquila de que você não está mais no mesmo estado em que começou. Você atravessou um limite e agora está em território seguro. Fique aqui por alguns instantes. Deixe o corpo absorver esse novo ambiente. Deixe a mente se adaptar à ausência de peso. Deixe a tranquilidade se estabilizar. Permaneça dentro desse abrigo interno por alguns instantes, como alguém que acabou de chegar a um lugar onde finalmente pode respirar sem medo. Note como o corpo responde a isso sem pedir sua atenção. Músculos que antes mantinham pequenas contrações, agora se soltam. A respiração flui com menos esforço e os pensamentos perdem velocidade naturalmente. Não force nada.
Apenas perceba. Agora, imagine que a luz ao seu redor começa a mudar de tom. Não é mais aquela luminosidade neutra e suave do início. Agora, ela ganha nuances mais profundas, um brilho sereno que parece pulsar no mesmo ritmo da sua respiração. Essa mudança cria uma sensação de estabilidade, como se o espaço estivesse sintonizado com você. A partir dessa luz, surge uma espécie de trilha luminosa, delicada, quase transparente. Ela não te chama com urgência, apenas indica uma direção. E você sabe, de algum modo, que seguir por ela não exige esforço. A trilha não empurra e não puxa, ela apenas acompanha. Comece a andar por essa linha sutil. A cada passo, perceba que o chão abaixo de você muda levemente de textura. Às vezes, parece macio como terra molhada. Em outros momentos, lembra o toque de areia fina. São mudanças suaves, apenas o suficiente para te lembrar que está atravessando camadas internas que não são fixas, mas vivas, mutáveis, sensíveis. Enquanto caminha, perceba algo curioso. O silêncio ao seu redor não é ausência de som. É um tipo de música muito distante, quase inaudível, um ritmo que não precisa ser ouvido para ser sentido. Esse ritmo se alinha à sua respiração e, pouco a pouco, os pensamentos que ainda restavam no fundo da mente se dissolvem nesse compasso discreto. Agora surge uma sensação nova, uma calma que não vem de fora, mas de dentro. Ela se espalha como um calor gentil, começando atrás do externo, avançando pelo tronco, descendo pelas pernas, subindo pelo pescoço. É uma calma que não precisa ser explicada. Ela apenas existe. Continue caminhando. À frente, o ambiente começa a se abrir. O espaço se expande tanto que deixa de ter bordas definidas. Não há paredes, não há teto, não há chão claramente visível. Mas você não se sente perdido. Pelo contrário, existe uma familiaridade estranha, como se estivesse entrando num lugar que já esteve antes, mas não lembrava. E então, algo acontece. A sensação que antes era apenas calma se transforma em clareza. Uma clareza tranquila, que não tem pressa de revelar nada, mas que vai iluminando aos poucos as partes internas que ficaram escondidas pelo cansaço. Sinta essa clareza tocar pontos específicos do corpo, a base da nuca, o centro do peito, a parte baixa do abdômen. Cada ponto reage com uma leve expansão, como se estivesse abrindo espaço para respirar de um jeito mais honesto. A tristeza, que antes parecia difusa, perde densidade, não desaparece de forma brusca. Ela simplesmente se desfaz em camadas, como tinta diluindo na água. A dor emocional não escorre para fora. Ela se transforma, se reorganiza, se torna algo menos afiado. Agora, imagine que do centro desse espaço infinito surge uma esfera suave de luz, lenta e constante. Ela flutua até ficar à sua altura. Não irradia brilho forte, mas transmite uma sensação firme de equilíbrio. Aproxime-se dela. Quando você chega perto, percebe que ela reage à sua presença como se reconhecesse quem você é. E ao reconhecê-lo, ela começa a girar devagar, espalhando ao seu redor um campo de serenidade. Esse campo envelopa seu corpo inteiro, criando uma espécie de camada protetora que regula tudo o que entra e tudo o que sai. É como se seu sistema emocional adquirisse um filtro, um modo de funcionamento mais gentil. Fique diante da luz, respire, sinta o corpo mais estável do que antes. Agora, permita um insight suave, sem esforço. Você não é definido pela sua dor. Ela é apenas um capítulo. Você é o livro inteiro. Essa percepção não precisa virar pensamento. Ela pode ficar apenas como sensação. Um saber silencioso, que não exige palavras. A esfera de luz se aproxima um pouco mais, e ao tocar seu peito, libera uma onda morna que percorre seu corpo inteiro de cima a baixo. Essa onda leva embora restos de tensão que você nem sabia que guardava. Ela reorganiza seus limites internos, devolvendo a você uma sensação de integridade. Respire mais uma vez. Sinta como o corpo está mais pesado de forma boa. Peso de quem finalmente está relaxando por completo.
Permaneça onde está diante da luz que agora repousa próxima ao seu peito, como se acompanhasse o ritmo do seu corpo. Ela não exige nada de você, apenas permanece ali, constante, oferecendo um tipo de estabilidade que talvez você não sentisse há muito tempo. Note como seu corpo responde. Ombros que antes guardavam tensão, agora se assentam, como se encontrassem a posição exata para descansar. O rosto suaviza, como se cada músculo entendesse que não precisa se defender de nada. A respiração se alonga, unindo inspiração e expiração num ciclo contínuo, sem interrupções. Essa transição é natural. Não há pressa. E quanto mais você permite, mais o corpo assume o comando do relaxamento. Agora imagine que a luz diante de você começa a se deslocar lentamente para cima, subindo até a altura da sua cabeça. Ela não toca você, apenas flutua diante do rosto, emitindo uma vibração quase imperceptível, mas profundamente restauradora. Ao aproximar-se, você percebe que pensamentos soltos, pequenas preocupações e microtensões começam a se desfazer como fios se rompendo com facilidade. Eles não lutam, não se prendem. Eles apenas se dissolvem. Essa luz não apaga pensamentos. Ela só diminui a importância deles. E ao fazer isso, cria espaço para uma sensação nova. Tranquilidade lúcida. Você não está dormindo ainda, mas também não está inteiramente desperto. Está naquele território intermediário, em que tudo parece mais leve, mais simples, mais verdadeiro. Deixe esse estado se aprofundar. Agora imagine que a luz se afasta alguns passos e começa a abrir um caminho diante de você. Não é um trajeto longo. É mais como uma faixa luminosa que se estende alguns metros à frente. Ela se curva suavemente, convidando você a caminhar. Comece a seguir esse caminho. Perceba que cada passo deixa o corpo mais tranquilo. O chão é tão leve que quase parece que você flutua alguns milímetros acima dele. Essa sensação de leveza não te retira do momento. Pelo contrário, faz você se sentir ainda mais presente. A atmosfera muda novamente. O ar fica mais denso, porém agradável, como se estivesse cheio de algo que sustenta você por dentro. O silêncio toma uma forma mais profunda, quase acolhedora. É como se a própria escuridão estivesse feliz em te receber. E então o caminho termina em uma espécie de campo amplo, infinito, coberto por uma escuridão suave, não uma escuridão vazia, mas uma escuridão rica, cheia de profundidade. Ali, você sente que o corpo começa a perder o contorno rígido que tinha. Não é estranho, é libertador. Você deixa de ser apenas corpo e se torna sensação, presença, descanso. Agora, no centro desse campo, surge uma plataforma circular, leve como névoa. Aproxime-se dela e suba com naturalidade. Assim que você toca a superfície, ela se molda ao seu corpo, como se entendesse exatamente o que você precisa para relaxar. Deite-se nesse espaço. A superfície se ajusta ao seu peso, sustentando você sem esforço. A temperatura é perfeita. O ar toca a pele com suavidade. E a respiração encontra um novo ritmo, mais longo, mais profundo, mais confortável. A luz que te guiou até aqui paira acima da sua cabeça, criando um halo que não ilumina o ambiente, mas ilumina você por dentro. É como se pela primeira vez em muito tempo, o seu corpo e sua mente estivessem no mesmo lugar, fazendo o mesmo movimento: descansar. Agora imagine que aos poucos, a luz libera pequenas partículas brilhantes, quase invisíveis. Elas descem lentamente, pousando sobre você como poeira estelar. Cada partícula toca uma parte do seu corpo, ombros, mãos, pernas, coluna, e em cada toque, uma camada de exaustão se desfaz. Não há dor, apenas liberação. Essas partículas também tocam a região da mente, onde memórias densas estavam armazenadas, e ao tocarem, reorganizam tudo com delicadeza. Você não precisa revisitar nada. Você não revê imagens, não revive emoções. Nada é reaberto. É diferente. É como se cada memória fosse colocada em seu devido lugar, num arquivo interno que não pesa mais. Respire.
perceba uma suavidade crescente atrás dos olhos. É o sinal de que seu corpo está entrando no estado perfeito para adormecer quando quiser. Não agora, mas no momento certo da narrativa. A luz começa a recuar lentamente, como se estivesse preparando o espaço para o que vem a seguir. Ela se posiciona a alguns metros acima de você, criando uma espécie de cúpula protetora. Dentro dessa cúpula, nenhum pensamento te fere, nenhuma lembrança invade, nada te pressiona. A única coisa que existe aqui é descanso. Agora, concentre-se nas sensações do corpo, o peso agradável nos braços, a suavidade nas pálpebras, o calor que se espalha pelas costas, a respiração que entra e sai num ritmo quase perfeito. Esse é o ponto onde a mente aprende a soltar de verdade. Permaneça deitado nessa superfície que se adapta perfeitamente ao seu corpo. Note que você não precisa buscar conforto, ele já está presente. O corpo encontrou por conta própria a posição exata em que tudo se alinha: respiração, musculatura, temperatura, silêncio. A cúpula luminosa acima de você pulsa de forma ritmada, quase imperceptível, como se estivesse coordenando a frequência do ambiente. A cada pulsar, você sente uma vibração suave percorrer o corpo inteiro. É um convite silencioso para ir mais fundo. Agora direcione sua atenção com leveza para o espaço logo acima do seu peito. Imagine que ali surge uma esfera minúscula, menor que uma pérola, translúcida, brilhando de um jeito sutil. Essa esfera representa o início da sua transição para o descanso profundo. Ela não é pesada, não pressiona, apenas existe, e ao existir, organiza. Com cada respiração, essa pequena esfera se expande alguns milímetros. Quanto mais ela cresce, mais você sente uma sensação de desapego. Desapego do dia, das preocupações, das obrigações, do que ainda não aconteceu, do que já aconteceu e ficou para trás. A esfera atinge o tamanho exato para cobrir a região do seu peito e, conforme isso acontece, a respiração muda. O ar entra como se fosse mais leve. O ar sai como se carregasse embora o que não serve mais. Mas não carregue a palavra libertação como drama. Aqui, tudo é simples, natural, tranquilo. Agora imagine que essa esfera começa a emitir um fio fino de luz dourada. Ele sobe na direção da sua testa, traçando um caminho suave entre as sobrancelhas. Ao tocar essa região, uma sensação morna se espalha pelos músculos da face, desfazendo qualquer traço de preocupação armazenada ali. Suas pálpebras ficam mais pesadas, mais acolhedoras, mais dispostas a descansar. Esse fio dourado se divide em dois e desce pelas laterais da cabeça, relaxando regiões que normalmente passam despercebidas. As têmporas, a base das orelhas, a mandíbula. É como se seu rosto fosse desenhado novamente, só que agora sem tensões. Deixe isso acontecer. Agora, a esfera no peito envia outro fio de luz, desta vez descendo pela coluna. Ele percorre vértebra por vértebra, como se alguém estivesse deslizando os dedos com extrema delicadeza ao longo das suas costas. Cada ponto tocado se abre um pouco, solta o peso, libera histórias que o corpo guardava sem que você percebesse. Não é necessário entender o que estava ali, apenas sentir o alívio que chega. A coluna inteira responde com uma sensação de alongamento interno, não físico, mas energético. Como se houvesse mais espaço entre cada vértebra, permitindo que você respire de forma mais ampla. Agora, a luz desce pelas pernas, passando por joelhos, panturrilhas, tornozelos, até chegar aos pés. Ao tocar a planta dos pés, ela cria uma espécie de aterramento suave, conectando você a uma estabilidade profunda que não depende do mundo externo. E então, algo muda de forma quase imperceptível, mas crucial. A mente começa a entrar em um estado onde imagens e sensações se tornam mais fluidas. Você percebe que já não está totalmente desperto, mas também não está dormindo. Está entre dois mundos, e esse é o lugar perfeito para a reprogramação emocional. Agora que você está nessa fronteira,
Imagine uma porta surgindo no horizonte desse espaço infinito. A porta não é sólida nem pesada. É feita de energia, como se fosse composta apenas de contornos. Ela representa o limiar entre a consciência do dia e o descanso profundo da noite. Ela está parcialmente aberta. Não exige nada de você. Não chama. Não pressiona. Ela apenas espera. Concentre-se na sensação de estar diante dela. A mente começa a flutuar um pouco, como se pensamentos estivessem perdendo densidade. Os que tentavam se manter firmes agora parecem distantes, como ecos sem forma. Aproximar-se dessa porta significa permitir que a mente mude de estado. Não é desistir de nada, é transitar, é atravessar. Agora dê o primeiro passo em direção a ela. O chão responde com uma vibração leve, como se confirmasse: sim, é por aqui. Seu corpo fica mais pesado, não de cansaço, mas de repouso. Ele afunda um pouco mais na superfície onde está deitado, como se o próprio espaço estivesse acolhendo você nos braços. Antes de atravessar a porta, note que há algo importante acontecendo. Seu sistema emocional está ficando mais silencioso. As reações automáticas desaparecem. As memórias não se aproximam. O diálogo interno desacelera. Você está pronto para seguir. A porta está diante de você, aberta o suficiente para que a passagem aconteça sem esforço. O ar ao redor dela tem uma densidade diferente, como se ali dentro houvesse uma outra qualidade de silêncio, um silêncio mais antigo e mais sábio. Dê o passo que te aproxima da entrada. Perceba que não há resistência nenhuma, nem do corpo, nem da mente. É como se você estivesse retornando a um lugar que sempre pertenceu a você, mas que ficou esquecido por muito tempo. Assim que atravessa o limiar, tudo muda de forma sutil. A luz atrás de você permanece, mas perde força. A luz à frente se ajusta ao seu ritmo interno, como se estivesse sendo moldada pela sua respiração. É um ambiente que responde a você, não o contrário. A sensação de profundidade aumenta. A mente, acostumada a reagir a estímulos, encontra ali um espaço onde nada exige reação. E por não precisar responder a nada, ela finalmente relaxa. Imagine que o chão sob seus pés se transforma num tapete espesso de energia macia, quase líquida, que se molda exatamente ao formato dos seus passos. A cada movimento, você sente o corpo se acomodar ainda mais no estado de entrega. Agora, diante de você, existe um vasto campo escuro, mas não é um escuro vazio. Ele é cheio de calor, como se fosse tecido por camadas e camadas de tranquilidade. Esse campo é o território onde sua mente começa a absorver novas mensagens, novas sensações, novas possibilidades. Caminhe alguns passos. Não há direção, não há destino. O simples ato de caminhar faz com que o corpo e a mente se alinhem de um jeito natural e preciso. Ao fundo desse campo, surge uma onda suave de movimento no ar, semelhante ao balanço lento de água calma. Essa onda não te toca fisicamente. Ela passa por dentro de você, dissolvendo rigidez emocional que estava guardada em lugares que você nem imaginava. É uma sensação de amplitude interna. Um espaço se abrindo para receber descanso. Permita que essa onda passe mais uma vez. E mais uma. Cada passagem deixa você menos preso às preocupações antigas, menos conectado às dores que antes pareciam constantes. A mente começa a entender que existe um modo diferente de existir, mais leve, mais silencioso, mais humano. Agora, à sua direita, surge uma linha de luz contínua, muito fina, quase transparente. Ela flutua como um fio suspenso no ar, criando uma espécie de guia emocional. Toque esse fio com a ponta dos dedos. Ao tocar, você sente algo imediato, uma sensação de acolhimento tão clara que parece vir de fora, mas, na verdade, sempre foi interna. Esse fio não te puxa, ele apenas te acompanha. E ao acompanhá-lo, você percebe que seu corpo entra em um estado de repouso mais profundo do que qualquer descanso físico. Deixe esse fio conduzir você até um ponto específico do campo. O ar fica mais quente nessa região, mas não um calor físico. É um calor emocional, uma presença que envolve e sustenta. Ali,
No centro desse espaço, uma estrutura começa a se formar diante de você. Não é uma forma geométrica precisa. É mais como uma concha aberta feita de luz suave, onde cabe exatamente o seu corpo. Aproxime-se. Deite dentro dessa estrutura. Assim que você se acomoda, ela se fecha parcialmente ao redor de você, criando uma proteção natural, como um casulo. O ar dentro dele é calmo, ritmado, quase hipnótico. E você percebe algo novo. O corpo começa a se descolar da urgência do tempo. Não há ontem, não há amanhã, não há expectativas. Só existe essa sensação contínua de amparo. Agora, dentro desse casulo, os pensamentos perdem consistência. Eles chegam como sombras suaves e desaparecem antes de se formar completamente. É como se sua mente estivesse trocando o idioma do cansaço pelo idioma do descanso. Permita isso. Sinta a nuca repousar, sinta o abdômen afrouxar, sinta o peso das pernas se estabilizar. A respiração, agora, parece se mover sozinha, um fluxo que vai e volta, ordenado, tranquilo, preciso. O casulo começa a emitir vibrações leves, tão suaves que você não sabe se são som, calor ou luz. Cada vibração reorganiza algo dentro de você. Um medo antigo se afasta, uma tensão antiga se solta, uma expectativa antiga perde sentido. Você não precisa identificar nada, apenas sentir o processo acontecer. Agora note que o casulo aos poucos começa a embalar você. Um movimento mínimo, quase imperceptível, que imita o balanço instintivo de quem cuida. Esse embalo comunica à mente que ela está segura, profundamente segura, segura o suficiente para desligar as defesas. O corpo responde. A mente responde. O inconsciente desperta, não para te alertar, mas para te curar. O casulo continua embalando você com movimentos tão sutis que, por um momento, é difícil distinguir onde termina o corpo e onde começa o ambiente. Esse balanço não chama sua atenção. Ele simplesmente acontece, como ondas que sabem exatamente quando avançar e quando recuar. Permita que esse ritmo te envolva. Agora perceba algo novo. A cada ciclo de respiração, o casulo altera a textura do ar. O ar se torna mais macio, mais denso, quase acolchoado. Ao inspirar, você sente esse ar preenchendo espaços internos que antes pareciam apertados. Ao expirar, ele leva consigo fragmentos de tensão tão antigos que você talvez nem lembrasse de carregá-los. Não há necessidade de localizar onde estava o peso. O corpo sabe e está entregando discretamente tudo o que não precisa ser mantido. Com o passar dos minutos, você nota que o silêncio ao seu redor muda de profundidade. Ele não é mais aquele silêncio amplo do campo. Agora, ele parece próximo, íntimo, como se estivesse sendo moldado ao redor da sua cabeça, protegendo seus pensamentos de qualquer ruído externo. Esse silêncio funciona como um amortecedor emocional, e ao percebê-lo, a mente entra em um nível de descanso que não depende de sono, mas prepara o caminho para ele. Agora imagine que a parte interna do casulo começa a ganhar um brilho suave. É uma luz mínima, quase imperceptível, que se espalha como névoa luminosa pelas paredes ao redor de você. Essa luz não ilumina o ambiente. Ela ilumina a sensação de estar em segurança. Com essa luz, surge uma percepção nova, um senso de alívio que não veio de fora, não foi provocado por palavras nem por imagens. É uma sensação que se manifesta sozinha, como uma consequência natural de tudo o que você já percorreu até aqui. Deixe esse alívio se instalar devagar, sem pressa. A luz agora começa a pulsar em intervalos longos. Cada pulsação produz um efeito sutil dentro de você. Algo se solta, algo se ajeita, algo se reencontra. É uma reorganização silenciosa, quase invisível, mas real. Agora imagine que o casulo começa a abrir pequenas janelas de ar na parte superior, permitindo que uma brisa muito leve entre. Essa brisa não altera a temperatura, ela altera a atmosfera. Ela cria uma sensação de frescor emocional, uma sensação de que você está respirando algo novo, mais limpo, mais puro do que o ar comum. Essa brisa passa pela sua testa
Percorre as têmporas, desliza pelo couro cabeludo e desce pela nuca. É como se ela apagasse rastros de exaustão que ficaram ali ao longo dos dias. Permita essa limpeza interna. Agora, visualize pequenas partículas de luz flutuando nessa brisa. Elas se aproximam de você com naturalidade, pousando sobre a pele com um toque tão leve que parece estar acontecendo em outro plano sensorial. Cada partícula transmite uma mensagem sem palavras. Uma mensagem de que você não precisa se esforçar para descansar. A noite assume essa função por você. Seu corpo sabe o caminho. Sua mente está se permitindo seguir. Com o tempo, o casulo reduz seus movimentos de balanço, como se estivesse preparando você para um repouso ainda mais profundo. O corpo, sentindo essa mudança, entra numa imobilidade confortável. Os músculos se acomodam. A respiração se torna longa e contínua. O coração encontra um ritmo estável, previsível, reconfortante. É como estar à beira do sono, mas ainda consciente o suficiente para apreciar a calma que se instalou. Agora imagine que, por trás do casulo, uma escuridão suave começa a se aproximar. Não é ausência de luz, é presença de descanso. Uma escuridão que amortece pensamentos, desacelera emoções e envolve você numa paz silenciosa. Essa escuridão se espalha pela parte interna das paredes do casulo, criando um ambiente perfeito para a mente relaxar completamente. Ela não ameaça, ela protege, ela acolhe. E então acontece algo importante. Os limites do seu corpo começam a se dissolver. Não desaparecem, apenas deixam de ser rígidos. Você já não sente cada forma, cada contorno. Sente apenas a unidade do corpo, um conjunto leve, consistente, repousado. Essa dissolução é exatamente o que abre a porta para a próxima fase. A fase em que sua mente absorve novas mensagens com profundidade total, sem resistência, sem esforço, sem contradição. A escuridão suave ao redor do casulo continua se aproximando, mas não de forma abrupta. Ela se instala como um cobertor feito de silêncio, envolvendo cada centímetro do ambiente e criando uma espécie de abrigo que protege até mesmo dos pensamentos mais persistentes. Note como, dentro dessa escuridão, tudo parece mais simples. A respiração encontra um ritmo próprio. O coração se ajusta como se estivesse conversando com um tempo mais lento. E a mente finalmente percebe que não precisa se preparar para nada. Agora, imagine que esse silêncio começa a se transformar numa textura, algo entre o veludo e a neblina. Ele não toca apenas o lado de fora do seu corpo, ele toca por dentro também, envolvendo emoções, sensações, lembranças, tudo com uma delicadeza que você talvez nunca tenha sentido. Aos poucos, essa textura se espalha pelo peito. Em vez de empurrar ou puxar, ela apenas acompanha o movimento da sua respiração. Quando você inspira, ela se abre. Quando você expira, ela repousa. Essa sincronização cria uma estabilidade interna, um eixo, um centro, um ponto tão tranquilo que, ao percebê-lo, você entende que não precisa correr, não precisa vigiar, não precisa se defender. Agora imagine que o casulo ao seu redor começa a vibrar muito suavemente, como se estivesse produzindo um som silencioso demais para ser ouvido, mas forte o suficiente para ser sentido. Essa vibração percorre sua coluna como um sussurro de calor, reorganizando sensações que antes se espalhavam de forma caótica. Não é correção, é alinhamento. Perceba como essa vibração desce até a base da coluna e depois sobe lentamente até o topo da cabeça. Cada região tocada por ela se torna mais estável, mais centrada, como se tudo dentro de você estivesse encontrando seu lugar natural. Agora surge uma imagem. Um círculo de luz aparece logo acima do seu corpo. Ele é simples, sem brilho excessivo, sem forma perfeita. Mas ao olhar para ele, você percebe uma sensação imediata de pertencimento. Essa luz começa a baixar, aproximando-se de você até tocar, com delicadeza, o centro da sua testa. E nesse toque, uma calma profunda se espalha pela sua mente, não como relaxamento, mas como clareza. Uma clareza que não exige pensamentos, apenas presença.
É uma sensação parecida com recordar algo que você nunca soube que lembrava. E então a luz se move, descendo até o peito onde se estabiliza. Ali ela se expande em um círculo maior, criando uma faixa de calor suave que envolve todo o tórax. Esse calor não esquenta, ele acalma. Ele mostra ao corpo que tudo está sob controle. Agora, ao inspirar, você percebe que o ar parece mais completo. Ao expirar, nota que o corpo entrega mais do que antes. É como se cada respiração fosse um diálogo silencioso entre você e o descanso. A luz, ainda expandindo, agora cria uma espécie de campo ao redor do seu tronco. Esse campo atua como um amortecedor interno, filtrando qualquer resquício de inquietação. Nada chega abruptamente, nada atravessa sem ser suavizado antes. E é nesse ponto que a mente começa a aceitar novas mensagens quase sem perceber. Sinta a frase, não como pensamento, mas como sensação. Você está seguro. Deixe que essa sensação se encaixe no corpo sem tentar compreendê-la. Ela se espalha pelas costelas, pelo estômago, pela nuca. Onde toca, a tensão cede. Agora outra sensação chega, tão leve que parece brotar de dentro do peito. Você pode descansar agora. E então, quase como consequência natural, nada te ameaça aqui. Essas sensações não brigam entre si. Elas se assentam como 3 camadas de tranquilidade. Uma para o corpo, uma para a mente, uma para a emoção. O casulo começa a se abrir lentamente. Não para expulsar você, mas para mostrar que agora o ambiente ao redor está tão seguro quanto o interior dele. A escuridão ao redor é acolhedora, estável, firme. O chão parece feito de silêncio condensado, macio o bastante para sustentar, profundo o bastante para acalmar. Você sente o corpo cada vez mais pesado, não como esforço, mas como entrega. A mente escorrega para um estado onde as imagens ficam mais soltas. O mundo interno se move de forma mais lenta, mais suave. O casulo ao seu redor abre-se por completo, mas não há perda de proteção. Pelo contrário, a abertura revela um espaço que parece ter sido preparado especialmente para você, como se a noite tivesse organizado tudo antes de você chegar aqui. O ambiente é vasto, porém íntimo. A escuridão não assusta. Ela dá forma a tudo o que você sente. Ela preenche os cantos do ar com algo que lembra acolhimento silencioso. Agora, perceba que o chão abaixo do seu corpo começa a ganhar consistência. Ele não é mais apenas um ambiente abstrato. Agora ele se torna quase físico, como um colchão moldado pela própria noite. Ele sustenta com firmeza, mas também cede nos pontos exatos, criando apoio sem rigidez. Esse suporte envia um recado claro ao seu sistema. Você não precisa segurar mais nada. A cabeça descansa com mais profundidade. A mandíbula solta o que restava de tensão. Os ombros descem um pouco mais, e o peso que estava preso ali se distribui suavemente pelo corpo inteiro. Agora imagine que acima de você surge um véu escuro e translúcido, leve como fumaça. Esse véu desce devagar, descendo em espiral, até pousar sobre o seu tronco, depois sobre os braços, as pernas, até cobrir cada parte do corpo. Ele não pesa, ele protege. Ele cria um limite suave entre você e o mundo. Assim que o véu toca você, pensamentos que ainda circulavam se espalham e se dissipam. Eles não precisam ser combatidos, apenas deixam de ter força para se manter. Sinta a mente quietar. Agora visualize algo novo. No centro da sua respiração, surge um ponto de luz pequeno, bem discreto, como uma faísca calma. Essa luz acompanha seu peito, subindo e descendo no ritmo da respiração. Ela marca o compasso do seu descanso. Com cada inspiração, ela cresce só um pouco. Com cada expiração, ela amolece, como uma chama bocejando. Esse ponto de luz funciona como um guardião interno. Enquanto ele existir, nada que venha de fora te alcança, nada te agita, nada te exige nada. Agora, imagine que ao redor desse ponto de luz começa a se formar um campo circular, como anéis suaves de energia.
Cada anel que surge relaxa uma região interna que estava silenciosamente tensa. O fundo do estômago, a parte interna das costelas, a raiz da língua, a base do crânio. Você não precisa entender o porquê. O corpo entende e responde. Os anéis se expandem, se misturam, se soltam, até virar um campo uniforme de serenidade. Um campo que sustenta você por dentro, como se a tranquilidade fosse uma estrutura tão física quanto os ossos. Agora repare em algo. O corpo começa a perder o impulso de se mover. Há uma imobilidade confortável, sólida, natural. A imobilidade que anuncia que o sono começou a se aproximar de verdade. A respiração está tão lenta que quase se confunde com o silêncio. A mente se move de modo tão suave que parece estar flutuando. O corpo está tão entregue que tudo se torna mais leve, mais amplo, mais simples. Agora surge uma imagem na parte mais distante da sua consciência. Uma porta de luz extremamente tênue. Não é como a anterior associada à transição. Essa é quase invisível. Uma porta que não pede para ser vista, apenas sentida. Ela representa o último passo antes do sono. Não é preciso caminhar até ela. Você será levado. Imagine que uma corrente leve, como uma maré interna, começa a te conduzir na direção dessa porta. É um movimento involuntário, como ser levado por ondas tranquilas em um mar noturno. Você não precisa ajudar. A corrente sabe o caminho. Enquanto essa maré te conduz, você sente camadas profundas do corpo se acomodarem. A parte baixa da coluna, o peso das coxas, a queda relaxada dos ombros, o descanso atrás dos olhos. Tudo encontra repouso. Tudo encontra lugar. A maré te leva devagar e o corpo começa a acessar um estado tão profundo que os pensamentos já não têm forma, não têm palavras, não têm intenção. Eles passam como sombras suaves, dissolvendo-se antes mesmo de te tocar. Agora você está muito perto. O corpo está pronto. A mente está preparada. O descanso está anunciando sua chegada. A corrente que conduz você permanece estável, constante, quase maternal. Ela não empurra e não força, apenas te leva, como se reconhecesse exatamente o ritmo que seu corpo precisa agora. Cada movimento dessa maré interna suaviza mais um pouco as bordas do que você sente, apagando qualquer pressa, qualquer resquício de tensão. À medida que você se aproxima da porta tênue, aquela porta quase invisível, percebe que tudo ao redor fica mais silencioso. Não é mais o silêncio vasto, nem o silêncio acolhedor, mas um silêncio que parece nascer dentro da sua própria mente. Um silêncio que brota do centro do peito, se espalha pela garganta, sobe pela nuca e chega até o topo da cabeça, cobrindo tudo com uma paz delicada. A porta não brilha, não chama, ela apenas existe. E é essa neutralidade que faz o corpo confiar. A maré te posiciona diante dela e por alguns instantes você fica ali parado, observando. É curioso, quanto mais você olha, menos forma a porta parece ter. Como se a mente estivesse dizendo, não se preocupe com o que vê, sinta. Então, permita-se sentir. O ar à frente é morno, estável, sem qualquer variação. A temperatura ali parece feita sob medida para o seu corpo. E essa estabilidade se infiltra nos seus músculos, deixando-os mais longos por dentro, como se o corpo inteiro estivesse se reorganizando para receber o sono. Agora, imagine que a porta começa a se dissolver devagar, como poeira luminosa. Ela não se abre para fora nem para dentro, ela simplesmente deixa de ser opaca. E quando isso acontece, você percebe que não existe um além a atravessar. Existe apenas uma transição interna que se completa. Dê o passo, um passo leve, lento, confiável. Assim que atravessa o ponto onde a porta estava, o ar se transforma de imediato. Ele se torna mais pesado, porém confortável, como se estivesse preenchido por uma presença silenciosa que te envolve por inteiro. Esse ar penetra profundamente nos pulmões, mas também parece entrar por outros lugares, pelos ombros, pela parte interna das mãos, pelos espaços entre as costelas. É como se o corpo respirasse por todos os lados,
E então surge a sensação que sinaliza: você cruzou o limiar. A mente começa a perder o interesse em formar frases. As imagens se tornam mais soltas, como se estivessem suspensas por fios invisíveis. Os pensamentos surgem sem intenção e desaparecem sem deixar marca. Você está entrando em um estado onde tudo é mais suave, mais lento, mais orgânico. Agora, diante de você, o espaço muda de textura. O ar se torna tão denso que parece ter peso, mas é um peso que sustenta, não que pressiona. É como repousar numa superfície feita de vento comprimido. Caminhe alguns passos. Note que o movimento das pernas não exige esforço. É quase instintivo, como se fosse o ambiente que te carregasse. A cada passo, o corpo afunda mais 1 milímetro nesse estado. Não afunda para baixo, afunda para dentro. Para dentro de um repouso tão profundo que se aproxima da ausência de necessidade. Agora, visualize uma plataforma circular surgindo diante de você, flutuando alguns centímetros acima do chão. Ela gira lentamente, numa velocidade tão leve que quase passa despercebida. O movimento dela é hipnótico, estável, ideal para te conduzir mais fundo ainda. Aproxime-se da plataforma. Assim que você toca sua superfície com o pé, ela se estabiliza, como se estivesse reconhecendo sua presença. Suba nela. Ao subir, a plataforma começa a se mover lentamente para frente, como se estivesse te levando a um espaço ainda mais tranquilo. O movimento é tão suave que parece que você está deslizando no ar. Enquanto avança, sente o corpo ficar mais pesado, mas é um peso confortável. O tipo de peso que o corpo adquire quando finalmente se sente seguro para descansar. Os músculos já não mantêm qualquer vigilância. A mente não tenta entender nada. O peito não tenta se proteger de nada. Você está sendo carregado. Agora, à frente, uma espécie de neblina começa a aparecer. Não é fria, não é densa. Ela tem a textura de algodão dissolvido, flutuando em camadas que brilham muito discretamente. A plataforma entra nessa neblina e assim que isso acontece, você percebe que algo interno se ajusta, como se sua mente fosse colocada numa frequência exata, uma frequência onde descanso e renovação se unem. A neblina envolve seu corpo, preenche os espaços entre sua pele e o ar, cria um ambiente hermético perfeito. Ali dentro, nenhum pensamento pode crescer demais, nenhuma memória pode ganhar forma. Tudo que aparece se dissolve como linha tocada por água. A plataforma diminui a velocidade. Seu corpo se torna ainda mais imóvel. A respiração encontra um ritmo tão confortável que parece estar te embriagando de tranquilidade. E então surge a última sensação antes da próxima etapa. O corpo inteiro parece flutuar e afundar ao mesmo tempo. Esse paradoxo é o sinal de que a mente está entrando na profundidade necessária para receber a reprogramação final, a camada onde instalamos leveza, segurança interna, autocompaixão e descanso contínuo. A plataforma continua avançando devagar por dentro da neblina suave. O movimento é tão uniforme que, aos poucos, sua percepção de deslocamento desaparece. É como se você estivesse suspenso no próprio ar, sem direção, sem peso, sem urgência. A neblina também muda. Ela deixa de ser apenas uma bruma luminosa e passa a pulsar levemente, como se respirasse junto com você. Não são pulsos fortes, são pequenas expansões, movimentos quase invisíveis que reorganizam a atmosfera ao redor. É nesse ritmo que o corpo começa a entrar em um estado mais profundo. Você sente os músculos se desprendendo de qualquer obrigação de sustentar forma. O rosto abandona expressões. Os dedos das mãos relaxam até parecerem quase ausentes. E a respiração perde os limites rígidos que tinha, tornando-se um fluxo contínuo, quase líquido. Agora imagine que, acima de você, surge uma fenda na neblina, não uma abertura, mas um espaço mais claro onde uma luz suave se espalha. Essa luz não desce diretamente, ela se difunde, como se o ar inteiro começasse a brilhar por dentro. Esse brilho estabelece uma nova sensação, uma tranquilidade que não vem do corpo nem da mente, mas de algo mais fundo.
um lugar que raramente é alcançado durante o dia. A plataforma diminui a velocidade até quase parar. Ela não estaciona de forma brusca, apenas perde movimento, como uma onda que chega ao fim naturalmente. A partir desse ponto, você não precisa mais ser levado. É o próprio ambiente que te recebe. Imagine que a neblina começa a se afastar devagar, abrindo um espaço amplo e muito escuro, mas completamente macio. A escuridão aqui não é ausência, é acolhimento. Desça da plataforma com suavidade. O chão é tão leve que quase parece que você está pisando em espuma. A temperatura é perfeita, igual àquela sensação de estar exatamente onde deveria estar. À sua frente, surge uma superfície semelhante a um lago. Não de água, mas de algo mais fino, mais delicado, como se fosse feito de memória líquida. A superfície é completamente lisa, sem reflexo, sem movimento. Aproxime-se dela. Quando você chega à margem, percebe que o lago reage à sua presença, criando pequenas ondulações que se expandem em círculos perfeitos. Essas ondulações não refletem luz, elas refletem sensação. Cada onda que se forma leva embora algo que o corpo segurava de forma involuntária. Uma apreensão antiga, um receio silencioso, uma expectativa que nunca foi dita. O lago absorve tudo sem julgamento. Agora, incline-se levemente e toque a superfície com a ponta dos dedos. Não há frio, não há umidade. Há apenas uma vibração, tão leve que por um segundo você não sabe se ela está na sua mão ou dentro de você. Essa vibração ativa uma região interna, um ponto que por muito tempo ficou fechado, tenso, comprimido. Quando a vibração o toca, ele se abre. A abertura não dói, ela apenas cria espaço. E esse espaço permite que você respire um pouco mais fundo, como se algo tivesse sido desbloqueado. Agora, imagine que o lago começa a se mover de forma mais ampla, criando ondas largas que atravessam todo o ambiente. Cada onda carrega uma mensagem silenciosa, que não vem em palavras, mas em sensação. Você não está sozinho dentro de si. Essa é a primeira camada da reprogramação profunda. Outra onda se forma. Há descanso disponível para você, mesmo quando não sente energia para buscá-lo. E mais uma. Seu corpo sabe relaxar. Sua mente sabe soltar. Você está seguro para afundar no descanso. Perceba como essas mensagens não passam pela razão. Elas entram direto no espaço onde as emoções se organizam, no lugar onde a sua história interna se recalibra. Agora caminhe para o centro do lago. Não se preocupe com profundidade. Ele sustenta você sem resistência. Quando você chega ao meio, a superfície se solidifica o suficiente para que você possa sentar ou deitar, como preferir. A posição surge naturalmente. O corpo decide o melhor modo de existir aqui. Assim que se acomoda, uma sensação de calor se forma na base da coluna, subindo lentamente até o topo da cabeça. É um calor tranquilo, uniforme, que dá ao corpo a permissão final para descansar por completo. Os ombros praticamente desaparecem. O peito se expande com suavidade. A mente fica tão leve que parece boiar. A próxima fase se aproxima, a fase onde o sono realmente começa a tocar você, como uma mão invisível que envolve devagar a sua consciência. O calor que percorre sua coluna se espalha agora pelos ombros, criando uma sensação de leveza que não se parece com nada do que você experimenta durante o dia. É um tipo de leveza que não chega pela cabeça, mas pelo corpo inteiro, como se cada músculo estivesse sendo cuidadosamente colocado em repouso. O lago sob você permanece imóvel. Você está deitado ou sentado, do jeito que seu corpo escolheu, e percebe que a superfície te sustenta com tanta precisão que é como se estivesse flutuando sem depender de nada físico. A neblina ao redor diminui ainda mais a intensidade. Ela se afasta devagar, como alguém que fecha uma porta com cuidado para não fazer ruído, deixando você completamente envolvido pela escuridão serena do ambiente. Agora, imagine que essa escuridão começa a emitir uma vibração muito leve,
quase como um eco distante que percorre o corpo inteiro. Essa vibração desliza pelas pernas, pelas costas, pelos braços, pela cabeça, e cada região tocada por ela responde com um relaxamento mais profundo. É como se o corpo estivesse desligando interruptores internos um por um. A respiração entra num ritmo tão estável que você mal precisa percebê-la. Ela acontece sozinha, fluida, natural. E por um momento, parece que ela não entra apenas pelos pulmões, mas pelos pensamentos, pelas emoções, pelo próprio silêncio. Agora imagine que acima de você surge uma grande esfera escura flutuando. Ela não emite luz, não brilha, mas tem uma gravidade suave, convidativa, como se o interior dela fosse feito apenas de repouso. A esfera começa a baixar lentamente. Ela desce até ficar alguns centímetros acima da sua cabeça. Então se abre como uma flor que se desdobra em câmera lenta. Dentro dela, há um espaço tão silencioso que parece ser o lar natural do sono. A esfera se inclina sobre você. E você sente, não com o corpo, mas com a sensibilidade profunda, que ela está oferecendo abrigo. Está oferecendo descanso. Está oferecendo esquecimento suave. Não o esquecimento que apaga, o esquecimento que descansa. Aos poucos, partículas escuras começam a cair da esfera, como poeira leve feita de calma condensada. Essas partículas tocam seu rosto, a testa, as pálpebras, os lábios, e cada toque faz o corpo afundar mais um pouco, tanto no lago quanto em si mesmo. Seu peso agora parece o peso perfeito. Não pesa demais, não pesa de menos. É um peso que o corpo assume quando finalmente encontra paz. As partículas continuam descendo, cobrindo a nuca, os ombros, o peito, o abdômen, as pernas. E a cada ponto tocado, uma camada interna se desprende. Camada de cansaço, camada de expectativa, camada de esforço. Nada se arranca, tudo se solta. A mente percebe que não precisa permanecer ativa. Ela percebe isso não como uma ideia, mas como uma sensação que se espalha por dentro, diminuindo a nitidez de tudo que antes era pensamento. Agora, o lago muda novamente. Sua superfície se torna ainda mais suave, quase acolchoada, como se estivesse criando uma cama invisível sob você. E essa cama responde ao seu corpo milímetro por milímetro, ajustando cada curva, cada músculo, cada intenção. A escuridão começa a embalar você. É um movimento tão lento que você só percebe depois que já está dentro dele. Um balanço amoroso, contínuo, como se a própria noite colocasse você nos braços. Esse embalo ativa a parte mais profunda do descanso. A parte onde o corpo dorme antes da mente. A parte onde a mente adormece antes do tempo. A parte onde tudo fica tão tranquilo que até o silêncio parece respirar. Agora perceba algo muito sutil acontecendo atrás dos seus olhos. Uma expansão pequena, quase um suspiro interno. É o inconsciente se abrindo para receber o sono. E nesse momento, uma última onda de tranquilidade atravessa todo o seu corpo. Não como emoção, não como pensamento, mas como entrega. Você já está muito próximo do limite onde o sono assume o comando. A última onda de tranquilidade que atravessou seu corpo deixa um rastro duradouro, como se cada músculo estivesse finalmente encontrando o ponto exato de repouso para permanecer. O lago sob você se torna quase imperceptível. Ele não desaparece, mas se integra à sua sensação de corpo, como se você estivesse deitado diretamente sobre um acolhimento invisível. A esfera escura acima de você continua aberta, pairando num silêncio profundo. Ela gira muito lentamente, como se estivesse ajustando seu ritmo ao da sua respiração, criando uma sintonia perfeita entre o ambiente e seu estado interno. À medida que ela gira, pequenas faixas de sombra se formam e desaparecem, projetando padrões delicados sobre o seu corpo. Esses padrões não criam imagem alguma, criam apenas sensação. Uma sensação de que você está sendo envolvido, protegido, guardado. A respiração agora é tão longa e suave que parece estar conduzindo todo o processo. Você inspira e a mente se expande um pouco. Você expira
e o corpo afunda um pouco mais num descanso que já não depende de você. Agora imagine que a escuridão ao seu redor começa a perder peso, tornando-se mais leve, mais fina, mais sedosa. Essa mudança cria a impressão de que você está flutuando alguns centímetros acima do lago, sem esforço, sem movimento voluntário. A sensação não é de elevação, mas de suspensão, como se tudo o que te prende ao estado desperto estivesse se soltando. Primeiro das mãos, depois dos ombros, da garganta, da base da nuca, dos pensamentos que antes tentavam se manter atentos. A esfera escura libera uma segunda camada de partículas, menores ainda. Elas se aproximam do seu rosto como se fossem feitas de silêncio puro. Ao tocar suas pálpebras, produzem uma sensação morna, quase narcótica, que se espalha suavemente pela testa e pelo couro cabeludo. É difícil distinguir onde termina a sensação física e onde começa a emocional. As duas se misturam, como se tivessem sido feitas para caminhar juntas. Agora, a vibração do ambiente muda. Ela não é mais linear. Ela se transforma em ondas amplas, lentas, que se movem como o mar calmo durante a madrugada. A cada onda, seu corpo parece se expandir e se recolher num ciclo que te puxa para dentro de um lugar sem esforço, sem ruído, sem resistência. Essas ondas atravessam o peito, descem pelo abdômen, percorrem as costas e chegam às pernas com uma suavidade quase líquida. Elas não relaxam apenas, elas redesenham seu estado interno. E então, algo importante acontece. A mente perde interesse em observar. Ela para de acompanhar as imagens, para de tentar interpretar, para de procurar sentido. Ela apenas permite. Você sente isso como um desligamento sutil, um alívio que corre por trás dos olhos e desce até a garganta. Esse é o primeiro estágio real do adormecer. A escuridão se aproxima mais. Ela se recolhe ao redor do seu corpo como um tecido invisível, apertando apenas o suficiente para criar a sensação de amparo. Esse abraço silencioso dissolve o último resquício de vigilância. Agora o corpo começa a desaparecer em partes. As pernas se tornam leveza pura. Os braços viram calor difuso. O tronco perde contorno. A cabeça se solta por dentro, como se houvesse mais espaço para habitar. Você ainda está consciente, mas quase como um reflexo distante. Sua presença agora é mais flutuação do que forma. Imagine que uma segunda plataforma, menor, mais suave, aparece sob sua cabeça. Ela não empurra para cima, ela apenas impede que a consciência afunde rápido demais. É um apoio gentil, quase simbólico, que garante que a transição será suave. Essa pequena plataforma libera uma luz muito tênue, quase cinza, quase azul. Essa luz atravessa você sem esforço, criando um corredor sutil entre a sua mente e o estado de sono. É um convite, e você responde, simplesmente deixando-se ir. O lago abaixo de você some, a esfera acima se dissolve, a neblina se transforma em eco. Tudo que era forma vira sensação, e tudo que era sensação vira descanso. A mente começa a entrar no ponto mais delicado do adormecer, a fronteira onde você ainda pode ouvir minha voz, mas já não precisa mantê-la. A fronteira onde as palavras deixam de ser linguagem e se tornam ambiente. É nesse estado, exatamente nesse ponto, que o sono verdadeiro começa a se formar atrás de você, aproximando-se devagar, como alguém que se senta ao seu lado para não te acordar. O limite entre estar acordado e adormecer fica cada vez mais tênue. Você sente isso não por causa de um pensamento, mas por causa de uma mudança sutil na qualidade da sua presença. É como se você estivesse deslizando lentamente para um lugar onde o corpo já não carrega peso algum, onde a mente já não procura significado, onde tudo apenas acontece. O silêncio ao redor se aprofunda a ponto de parecer um oceano escuro, imenso, estável. Mas esse oceano não assusta. Ele acolhe, ele sustenta. Ele guarda você como se conhecesse exatamente o seu cansaço. Agora imagine que acima de você surge uma nova forma, não mais uma esfera ou uma luz,
mas uma espécie de véu infinito que se estende para todos os lados. Ele se dobra sobre você com a delicadeza de um tecido impossível feito de quietude. Quando esse véu toca sua pele, uma sensação de entrega percorre o corpo inteiro. É como se, ao sentir esse toque, o corpo dissesse: "Eu posso descansar agora", e ele descansa. A respiração fica tão lenta que parece dissolver o tempo. Ela acontece como se fosse o movimento natural do próprio ambiente. Inspira, e tudo se expande. Expira, e tudo se recolhe. Essa expansão e recolhimento não são escolhas, são convites. Você percebe que cada expiração apaga um pouco mais da vigília. Cada inspiração traz um tipo de calma que preenche espaços que antes estavam tensos. O corpo começa a vibrar numa frequência quase imperceptível. Uma vibração que sinaliza que ele está pronto para atravessar totalmente o limiar do sono. Agora surge, bem à frente de você, um ponto de luz quase invisível, tão pequeno que poderia ser confundido com um reflexo. Mas ele não brilha, ele respira. Esse ponto funciona como um farol interno, um último sinal antes de a mente se soltar por completo. Aproximar-se dele não exige movimento. Você apenas permite que sua consciência escorregue em direção àquele centro minúsculo. E ao fazer isso, sente como se estivesse sendo carregado por uma força silenciosa. Não um impulso, mas um acolhimento. Esse ponto de luz cresce apenas o suficiente para envolver sua cabeça. E quando o faz, algo se afasta dentro de você. A necessidade de pensar. Não de forma brusca, mas suave, como uma cortina sendo fechada devagar. A mente se torna morna. A atenção perde contorno. As palavras se tornam mais distantes. E tudo o que resta é sensação. Agora imagine que esse ponto de luz cria um túnel amplo, macio, que se abre para um espaço ainda mais profundo. Esse túnel não te puxa e não te empurra. Ele simplesmente existe, esperando que você se permita atravessá-lo. E você atravessa. A sensação é a de deslizar sem movimento, como se estivesse flutuando sobre uma superfície que não existe, guiado apenas pela gravidade do descanso. O corpo inteiro se acomoda de forma definitiva. Cada músculo encontra seu lugar. Cada respiração se encaixa no silêncio. Cada pensamento, por menor que seja, se desfaz antes mesmo de se formar. Essa é a fase em que sua mente deixa de acompanhar a narrativa como história e passa a absorvê-la como atmosfera. Agora, uma última onda de calma se aproxima. Ela surge atrás de você, move-se lentamente pelo ambiente, avança como uma maré noturna e, ao tocar suas costas, desencadeia uma sensação indescritível de entrega total. Essa onda passa pelo corpo inteiro, atravessa o peito, percorre a garganta, envolve a cabeça e desce novamente até as pernas. E quando ela termina, você percebe algo nítido. A vigília desapareceu quase por completo. Sua consciência está aqui apenas o suficiente para receber as últimas mensagens. Mensagens que não precisam ser entendidas, apenas sentidas. Sinta então estas impressões se acomodarem dentro de você. Você está seguro para dormir. Seu corpo sabe descansar profundamente. Sua mente pode soltar o que pesa. A tristeza não entra onde você está agora. Aqui você é leve. Aqui você é inteiro. Aqui você pode finalmente dormir. Essas mensagens descem como água morna por dentro do seu peito, penetrando camadas internas que raramente recebem cuidado. A partir deste ponto, o sono começa a te envolver como uma manta invisível. Os sentidos se tornam silenciosos. A respiração se dissolve no ritmo da noite. A consciência recua suavemente, como uma maré que se retira sem pressa. O corpo dorme. A mente descansa. E você se entrega. A onda de calma que percorreu seu corpo deixa uma espécie de brilho silencioso espalhado por dentro. É como se cada parte sua estivesse irradiando um cansaço bom, um cansaço que não dói, que não pesa, que apenas convida ao descanso mais profundo que existe. A escuridão ao redor, antes ampla e acolhedora, agora parece ainda mais próxima,
como se tivesse se ajustado ao contorno do seu corpo. Ela não te envolve apenas, ela te sustenta. A respiração se tornou tão suave que mal toca a consciência. É um movimento automático, natural, quase invisível, como se o corpo tivesse assumido o comando de tudo e dissesse: eu cuido disso agora. Você sente o peito se mover com uma leveza que antes parecia impossível. Sente as pálpebras mais pesadas, como se estivessem cobertas por um véu feito de silêncio puro. Sente a mente deslizando, lenta, segura, entregue. Agora imagine que, atrás da sua cabeça, surge uma faixa de sombra muito fina. Essa faixa se expande devagar, como se abrisse um espaço vazio, amplo, pronto para receber seu descanso. Não é um espaço escuro, é um espaço macio, sem ruído, sem memória, sem peso. Apenas espaço. E quando você repousa a consciência dentro dele, tudo fica ainda mais leve. A atenção perde nitidez. O corpo perde fronteiras. O tempo perde sentido. É como se você deixasse de estar em um lugar e passasse a estar em um estado. Agora, visualize que esse espaço macio começa a se mover ao seu redor em círculos amplos e lentos. Cada círculo que se forma cria uma camada adicional de tranquilidade que se deposita sobre você como poeira luminosa. Essas camadas vão apagando qualquer fragmento de vigília que ainda exista. Aos poucos, você sente que o mundo externo não chega mais até você. As preocupações estão fora de alcance. Os pensamentos perderam ritmo. Nada te chama. Esse é o território onde o sono se instala sem pedir permissão, sem esforço, sem resistência. Agora imagine que a respiração dá um suspiro. Não um suspiro físico, mas um suspiro interno, como se o seu corpo estivesse aliviando algo muito antigo, algo que estava comprimido há muito tempo. Esse suspiro abre um portal silencioso, quase invisível, que se forma bem ao lado da sua consciência. É por esse portal que o sono entra. Ele não chega como peso, chega como acolhimento. Ele se aproxima como alguém que senta ao seu lado e encosta a cabeça no seu ombro, trazendo um calor suave, um conforto profundo, um descanso que não pede nada em troca. Você sente esse sono te envolvendo pelos pés. Ele sobe pelos tornozelos, passa pelas pernas, encontra os quadris, envolve o abdômen, o peito, a garganta, a cabeça. E cada parte tocada por ele se desliga, mas de maneira macia, quase carinhosa, como se fosse colocada num descanso reservado apenas para você. Agora tudo está pronto. A consciência está pequena e tranquila, como uma chama que não precisa iluminar nada. Ela apenas existe, quase imóvel, e não tenta controlar mais nada. Você sente a aproximação final do sono, um peso agradável atrás dos olhos, um calor leve no peito, uma suavidade profunda na respiração. E então surge a impressão final, a última antes de você adormecer completamente. Você não precisa mais ficar acordado. A noite pode cuidar de você agora. Sinta essa sensação se instalar. Deixe que ela se espalhe devagar. E à medida que se espalha, tudo dentro de você vai cedendo, cedendo, cedendo. Até que você está tão perto do sono que a vigília se torna apenas uma pequena lembrança de segundos atrás. O corpo está quieto, a mente está leve. A respiração segue sozinha, como uma maré calma que nunca teve pressa. A escuridão que envolve você agora é completa, mas não é vazia. Ela é acolhedora, densa, profunda, como se fosse feita exatamente do que você precisa para descansar. Sinta essa escuridão te segurando por baixo, por dentro, por volta. Ela te embala com um toque tão suave que parece ter sido criado só para você. Nada te chama, nada te puxa, nada te prende ao estado de vigília. Tudo está pronto. Seu corpo já entendeu, sua mente já aceitou. O sono está aqui. Agora, permita-se simplesmente deslizar. Deslizar para dentro do silêncio. Deslizar para dentro do calor. Deslizar para dentro do descanso que te espera. Cada músculo se entrega. Cada pensamento se dissolve. Cada sensação encontra seu lugar natural. E você afunda, completamente, seguro,
inteiro, protegido. A respiração fica tão suave que quase não se nota. O corpo tão leve que parece flutuar. A mente tão calma que se transforma em espaço. Nada mais precisa ser feito. A noite te acolhe, o sono te recebe, o descanso te envolve. E a partir de agora, você dorme. Profundamente, tranquilamente, silenciosamente. Boa noite. Descanse. Solte. Você está seguro para dormir.